Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta reunião de Câmara do dia 15 de janeiro, a primeira reunião deste ano 2025. Cumprimentar toda a Câmara, cumprimentar as senhoras e senhores funcionários, também a quem nos vai acompanhar depois nesta transmissão da reunião. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sr. Presidente, não estive presente na última reunião, portanto, o meu voto não conta, certo? Sim. Mas é aprovado por unanimidade, na mesma. Os presentes. Muito bem. Período antes da ordem do dia, queria saber a quem se quer inscrever. Sra. Vereadora Ana Cardoso, Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador Paulo Portela, Sr. Henrique Ribeiro e Sr. Vereador José Lima. Vamos ver se eu me lembro da ordem. Muito boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui um registro à iniciativa que decorreu no passado sábado, da apresentação da agenda de eventos do município para o ano 2025, um evento que prendeu a atenção do público durante 3 horas e que apresenta um conjunto de eventos que temos vindo a desenvolver e outros novos, reforçando assim aquilo que é o nosso compromisso com a dinamização de eventos de qualidade e com uma oferta diversificada para vários públicos. Depois deixar aqui a informação que no próximo sábado também, no Auditório Municipal, iremos exibir um filme, O Rei Leão. Falo apenas disto porque, pela primeira vez, teremos implementado a tecnologia que permite ver o filme em 3D e que passará também a estar disponível para as projeções de cinema no nosso auditório. No dia 27 de janeiro, arrancará em Baião o serviço do Espaço Móvel do Cidadão e a Biblioteca Itinerante, um serviço feito em parceria com a Associação de Municípios de Ouro e Tâmega e que permite levar os serviços do Espaço Cidadão às freguesias que estão mais longe do centro do concelho. Portanto, terá vários serviços associados a esta iniciativa, que são os serviços do Espaço Cidadão, onde é possível, por exemplo, renovar a carta de condução, renovar o cartão de cidadão, pedir documentos da Segurança Social, a ADSE, entre outros. Portanto, ele arranca no dia 27 em frente e percorrerá várias freguesias do concelho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, por favor. Muito boa tarde a todos. Trago aqui só apenas um assunto que se relaciona com o Centro Cívico de Tesouras. Portanto, tanto quanto nos foi dado a perceber, esse mesmo Centro Cívico terá 2 etapas, digamos, de conclusão da obra. A primeira parece que há cerca de 3 anos está concluída e a segunda estará parada a obra de conclusão mais ou menos há 1 ano. Ainda que, portanto, além da obra estar parada, há um contentor colocado no parque de estacionamento, ou na zona de estacionamento, algumas lâmpadas estragadas, portanto, era só no sentido, a minha intervenção, de perceber o que é que está previsto para aquele equipamento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Também muito rapidamente deixar aqui só 2 ou 3 informações relativamente aos meus pelouros, como habitualmente. Aproveitar desde logo também para desejar um bom ano a todos, quer a nós que estamos aqui em reunião, quer quem nos há de ouvir dentro de dias lá em suas casas. Pronto, a primeira informação tem a ver com aquilo que foram estes últimos 8 dias relativamente à possibilidade que foi dada aos nossos jovens no âmbito do Pelouro da Juventude, em poder mais uma vez fazer a escolha de um artista para a Semana da Juventude. Terminará hoje mesmo aquele período que foi dado a todos os jovens para se poderem pronunciar e para que realmente possamos, uma vez mais, ir de encontro àquilo que possam ser as vontades e as intenções dos nossos jovens. Depois, como habitualmente também tenho feito, dar aqui uma informação relativamente àquilo que tem sido a submissão de candidaturas relacionadas com os incêndios do passado mês de setembro
e onde realmente Baião foi dos concelhos que teve mais situações e que os nossos municípios tiveram mais prejuízos. Paralelamente àquilo que será a informação que vou transmitir a seguir, também dar nota, como também já tem sido aqui falado, que continuamos a não ter resposta, nomeadamente naquilo que são as linhas de apoio para prejuízos relacionados com aquilo que é a atividade empresarial e com aquilo que tem sido danos, com aquilo que foram danos causados em empresários que tinham, de certa forma, algum tipo de matérias-primas e que foram afetadas com esses incêndios. Nós temos vindo também junto da própria CCDRN dando conta daquilo que têm sido as intenções que nos chegaram. Nós, de todas as linhas de financiamento que estão devidamente homologadas, continuamos a fazer o nosso trabalho, como já aqui tem sido dito, desde logo aquilo que são os apoios à agricultura, à habitação, também àquilo que é a atividade das próprias associações de caçadores e pescadores, nomeadamente nas causas relacionadas com a floresta e com a caça, assim como com os apicultores. Mas continuamos a sentir que na parte empresarial, aquilo que tem estado disponível e continua a estar e que tem a ver com o apoio à componente financeira, nomeadamente através das linhas de apoio junto do IAPMEI, mas faltará aqui um passo seguinte que estamos a aguardar, que possam existir essas linhas de apoio, porque continuamos a ser confrontados, o nosso balcão de apoio continua a funcionar em pleno e continuamos a sentir essa dificuldade. Portanto, deixar esse registro não só porque ainda não existem, mas ao mesmo tempo para aqueles que têm vindo constantemente a informar-nos dessas perdas. Mas da nossa parte continuamos a fazer o que está ao nosso alcance, também dar nota que o Sr. Presidente também já fez as suas diligências para que realmente possam atender a esta necessidade, mas o que é certo é que até ao momento ainda não há nenhuma linha de apoio a esses prejuízos que os empresários tiveram. Depois, no âmbito daquilo que têm sido os apoios que estão abertos, que estão disponíveis, nomeadamente no que se refere à agricultura e à habitação, deixar aqui só a informação que realmente já temos 256 candidaturas submetidas, já vai num valor de 866 mil euros. Baião continua a ser o concelho com mais candidaturas submetidas. Mantém-se aquilo que o que temos sentido é que continua a haver muita procura de apoio ao balcão de apoio. Já são 175 candidaturas que foram submetidas através do nosso balcão de apoio. Depois, também relativamente àquilo que tem a ver com a habitação, submeteram-se já 13 candidaturas. Mais uma vez, continuamos a ser o concelho com mais candidaturas submetidas, sendo certo que, em relação à própria habitação, ainda não chegou qualquer apoio às pessoas. Portanto, esta informação tenho vindo a trazer aqui a este órgão e é importante porque depois sabemos que realmente a transmissão também chegará à nossa população. E voltar a reiterar aquilo que tenho dito é que continuem a recorrer aos serviços, continuem a procurar o nosso balcão de apoio. Nós continuamos a ter as pessoas afetas àquele balcão de apoio porque sentimos que ainda há essa necessidade e, portanto, naquilo que qualquer um dos lesados possa entender que precisa de algum tipo de apoio ou esclarecimento, possam dirigir-se ao Polo 2 aqui dos nossos serviços, que nós continuamos a dar esse apoio a toda a população. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Cumprimentar a Câmara, todos os que estão aqui presentes na sala e aqueles que dentro de dias nos vão ver lá em casa. E começo desde já, nesta primeira reunião de 2025, desejar a todos os baionenses um bom ano, com saúde, trabalho, amizade e alegria. E, acima de tudo, muita saúde, porque é, de facto, o bem mais precioso que todos nós temos. Depois de cerca de 9 meses de interregno na vida política, ou seja, de ausência nas participações das reuniões de Câmara, no lugar e no cargo para o que fui eleito em 2021, hoje estou de regresso. Embora, como os mais atentos certamente saberão, tenho continuado a fazer atividades das mais variadas formas por Baião, no nosso concelho, de que todos gostamos, e de que durante este período que estive ausente. Informar que manter-me-ei sempre aqui, enquanto o meu partido achar que devo representar o PPD-PSD, na oposição, aqui na Câmara Municipal, e eu achar que tenho e posso desempenhar de forma como eu entender fazer oposição nesta Câmara.
Começo então por dizer aos baionenses e a esta Câmara que o vereador que hoje aqui se apresenta é um vereador que enfrenta um processo de acusação em tribunal. Como consequência, estou com um termo de identidade e residência por uma ação movida pelo Sr. Presidente de Câmara, por afirmações que por mim preferidas nesta Câmara, acerca da aquisição por parte da autarquia do imóvel da cooperativa de Fonte do Melo. Quero que saibam que, se fosse hoje, teria dito exatamente o mesmo e, em tribunal, possivelmente direi mais algumas coisas, tendo em conta que o processo está em segredo de justiça, por agora nada mais posso adiantar. Quero ainda dizer aos baionenses que, na minha opinião, o Sr. Presidente interpôs esta ação para ver se me intimidava, para eu não falar mais dos assuntos mais graves, como, por exemplo, a criação dos empregos, para os amigos, correligionários, de listas políticas e até de pessoas mais próximas. O Sr. Presidente meteu esta ação em tribunal para me tentar dissuadir e de denunciar aquilo que, na minha opinião, são ilegalidades, que são, por exemplo, o subsídio à Associação de Trabalhadores da Câmara de Baião para as festas concelhias e outros eventos, que, na minha ótica, são subsídios ilegais, que, dado que não se destinam nada mais, nada menos, a evitar a transparência dos concursos e a contratação de forma mais rigorosa. Com esta ação, tentou ainda abafar algum ruído sobre os concursos para as obras da responsabilidade da Câmara, mas muito em breve garanto-lhe que vamos voltar a falar nelas porque continuamos a ter o mesmo procedimento. As contratações de empreitadas de serviços da Câmara Municipal de Baião estão, a meu ver, cheias de ilegalidades. Mas, ao seu tempo, iremos pôr tudo a nu, assim como questões relacionadas com o urbanismo, e percebermos onde está a transparência e a legalidade. Com esta ação, o Sr. Presidente tentou, pura e simplesmente, calar-me, intimidar-me, mas devo dizer-lhe a si, Sr. Presidente, e aos baionenses, que enquanto eu desempenhar este cargo, irei sempre denunciar aquilo que, no meu entender, está mal, doa a quem doer. Trabalharei sempre em prol da transparência para o bem da nossa sociedade e para que os cidadãos possam acreditar mais nos políticos. No entanto, há algumas questões que gostaria que o Sr. Presidente da Câmara me respondesse acerca deste processo. Primeiro, se a decisão de interpor esta ação teve a conivência dos vereadores do Partido Socialista, porque, segundo o que me chegou aos ouvidos, alguns terão afirmado que não concordavam em nada com esta ação, dizendo mesmo que a mesma não fazia qualquer sentido. Espero até vê-los em tribunal e a testemunhar para confirmar o que efetivamente dizem e pensam. Depois perguntar-lhe ainda que quem vai assumir os custos envolvidos nesta ação. No caso da autarquia perder e eu for absolvido, o Sr. Presidente está disponível a pagar do seu bolso os custos que a autarquia vai ter com a ação, uma vez foi o senhor unilateralmente que interpôs a ação e decidiu. E portanto, dizer-lhe que, se não o fizer, digamos que está a zelar o erário público. A informação que tenho é que, e não sei se é verdade, e por isso também lhe pergunto, é que o advogado que irá defender a Câmara Municipal neste processo, e por isso acusar-me, é de fora do Conselho. Isto porque, segundo me foram dizendo, não houve nenhum advogado de Baião que trabalhasse para a Câmara Municipal de Baião que quisesse defender a ação. Mas fico a aguardar que o Sr. Presidente de Câmara me responda ao que lhe estou a perguntar, se assim o entender. Mas queria ainda falar de outro assunto que eu acho e confesso que até é caricato. A transladação de Essa de Queiroz. Vi inclusive uma frase de um habitante de Baião, muito original, de um cidadão que dizia: em Baião todos se vão embora, até os mortos querem sair daqui. Esta autarquia não se importou minimamente que Essa de Queiroz saísse de Baião. Durante as cerimónias que decorreram dentro e fora do Conselho, não houve nenhum representante da autarquia que falasse para a comunicação social. O que é que se passou e o que está a acontecer? Será que tiveram vergonha? Será que tiveram medo de perder votos? Pois eu não tenho qualquer dúvida em dizer aos baionenses que, na minha opinião, este Executivo teve medo de perder votos e, por isso, não emitiu qualquer declaração nos órgãos de comunicação social. Mas queria formular ainda aqui mais uma questão, pelo menos. A questão do processo de discussão pública do PDM. Como é que está, em que ponto é que está e o que se está a fazer para divulgar isso aos cidadãos. Porque sugerimos aqui à autarquia fazer uma grande divulgação acerca desta discussão, para que, das mais diversas formas, não só as redes sociais, mas das mais diversas formas, e sabem muito bem fazer isso, e incentivar os proprietários a que verifiquem
a situação em que se encontram os seus imóveis e porque, dado o período longo que demorou ainda a que este PDM saísse cá para fora. Portanto, faço aqui um apelo a que a Câmara use todos os meios possíveis para esta informação chegar aos baineses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa, os colegas vereadores e os funcionários que estão a dar apoio a esta sessão, bem como a quem nos vai ouvir dentro de dias lá em casa. Portanto, eu começo por... minha intervenção começa por dar as boas-vindas ao Sr. Vereador Paulo Portela, depois de 9 meses de interregno, voltar a estas lides, e estou convencido que virá aqui sempre com aquela disponibilidade de contribuir para o desenvolvimento e para o bem-estar dos munícipes. É isso que eu espero. Agora dar nota só de dois assuntos que queria aqui referir. O primeiro tem a ver com uma normativa europeia que saiu agora em janeiro de 2025 e que obriga a que todos os municípios façam a recolha seletiva de têxteis. É verdade que a Câmara de Baião vai à frente nisto, porque desde 2010 que nós já fazemos esta recolha destes resíduos de têxteis, calçado e brinquedos. Já tínhamos aí 9 contentores espalhados pelo Conselho e agora com a empresa com quem temos a parceria vamos reforçar, digamos, a colocação destes contentores e esperamos que até ao fim do ano de 2025, princípios de 2026, estejam disponíveis no Conselho 22 contentores para fazer esta recolha. Sabemos que um dos indicadores que estamos mais mal é exatamente na reciclagem e, portanto, esperamos que com a distribuição, com este reforço dos contentores, se aumente, digamos aqui, a reciclagem destes resíduos, que certamente contribuirá realmente para baixarmos esta taxa dos resíduos que vão para a terra. A outra nota que queria dar é sobre o novo caminhão do lixo que adquirimos agora, o ano passado, e que estará brevemente pronto a entrar em ação. A aquisição deste novo caminhão do lixo, portanto, é um caminhão diferente dos que temos, porque tem um sistema de lavagem de contentores integrado. Esta aquisição veio mais no sentido de nós começarmos com a recolha dos biorresíduos. Como sabem, os contentores de biorresíduos ficam mais sujos, não é, do que propriamente os outros contentores dos indiferenciados, e sem dúvida que este contentor tem deste dispositivo de lavagem, vai permitir que estes contentores sejam lavados com mais frequência e, portanto, não causem, se calhar, cheiros ou outras coisas. Também dizer que este contentor é verdadeiramente estanque, o seu depósito, digamos assim, no sentido de, quando andar pela rua, não andar, por vezes, a largar determinados resíduos que depois possam provocar esses cheiros. Portanto, é um caminhão que vem realmente dar resposta àquilo que pretendemos para a recolha dos biorresíduos. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Henrique. E então passava ao Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos quantos nos vão ouvir dentro de dias em vossas casas. Felicitá-los, desejar-lhes um bom ano, que é aquilo que todos efetivamente precisamos. 2 notas ou 3 apenas, e começaria essencialmente por saudar e felicitar todos aqueles que no passado dia 5 de janeiro se dirigiram à Câmara Municipal para cantar os reis à Câmara Municipal e dizer-lhes, pronto, apesar do tempo que se fez sentir nesse dia, foi com muita alegria que as pessoas se dirigiram à Câmara Municipal e cantaram os reis à Câmara Municipal. É sempre um motivo de orgulho, é um motivo de felicitação, é um motivo de encontro e acho que é por aí exatamente que devemos valorizar as pessoas e valorizar as pessoas, os grupos e as associações que se fizeram
estar exatamente nos passos do Conselho. Por outro lado, também dar conta que, como é habitual, em Alcede é feito no final do mês de janeiro. O encontro de cantadores de janeiro será concretamente no dia 25, na tenda do convento, na tenda instalada no convento de Alcede, e aí será o fecho das janeiras do Conselho de Baião. Esperamos que realmente venha e continue a acontecer, como tem sido o hábito, uma enchente para aquele espaço, porque valoriza efetivamente as pessoas. Não perdemos a identidade, pelo contrário, passamos aos mais jovens aquilo que é o encanto e o saber das gerações que se vão passando, e felicitar a todos quantos possam lá estar. Por outro lado, porque o Sr. Vereador Paulo Portela falou ali numa situação que eu nem passava por a cabeça vir aqui a falar dela mais alguma vez, a questão da transladação do escritor Essa de Queiroz para Panteão. E afirmava que a Câmara Municipal não teve declarações, se teve ou não, eu não sei se teve ou não. Há uma coisa que eu sei, é que a Câmara Municipal esteve presente nas transladações, nas homenagens feitas ao escritor Essa de Queiroz, mas, acima de tudo, eu, como membro desta Câmara, eu queria deixar aqui uma referência minha, única e pessoal. Se há coisa que nós podemos valorizar na nossa vida, são as homenagens que nos vão fazendo, e aquelas mesmo que não são feitas, mas que nós interiorizamos e que, cada dia que fazemos algo de bom por os outros, sentimos-nos realizados. E essas são aquelas que, para mim, mais me valorizam. Aquelas em que eu me sinto todos os dias melhor porque fiz alguma coisa pelos outros. Quando somos reconhecidos pelos outros, acho que mais devemos ser valorizados. E o país reconheceu e valorizou exatamente o estado do escritor Essa de Queiroz. Foi uma vontade, por aquilo que sei, concretamente, da Fundação, da Administração, da Presidência e do Conselho da República, do nosso Parlamento, em que entendeu que, efetivamente, o melhor local era colocar Essa de Queiroz no Panteão. E eu vou-lhes dizer, sinceramente, aquilo que eu disse pela primeira vez que eu ouvi falar na transladação do Essa de Queiroz para o Panteão. Eu disse assim, quem me dera um dia que a minha filha ou o meu neto disse assim, onde vais? Vou a Lisboa ver o meu avô. Tenho dito. Já vê, Sr. Vereador. Então, 2 ou 3 considerações relativamente a algumas das interpelações que aqui foram feitas. Desde logo, a Sra. Vereadora Célia Azevedo, portanto, o Centro Cívico de Tesouras tem 2 fases, como disse, a primeira fase está concluída, a segunda ainda não, e, portanto, é natural que até lá haja coisas que ainda não estejam bem, um contentor num sítio, as lâmpadas estão estragadas, naturalmente, quando a obra for entregue tem que estar em condições. É verdade que, se dependesse da nossa vontade e de um procedimento que, enfim, se corresse dentro das nossas melhores expectativas, já devia estar concluído, ainda não está. Eu espero que possa estar em breve. Depois, o Sr. Vereador Paulo Portela, portanto, 9 meses de interregno e de regresso, vejo bem com forças retemperadas. Havia uns jogos do nosso tempo lá atrás, da arcada tipo Pac-Man, que numa determinada altura levavam ali um embate, algumas daquelas figuras, depois ficavam ali um bocadinho anestesiadas durante um tempo e depois voltavam novamente. Eu imaginei que este tempo servisse para retemperar essas forças e eventualmente afinar a agulha num outro registro. Vejo que não, mas pronto, é a vida, cá estaremos. 9 meses, há várias análises que podem ser feitas. Uma, que é a que mais importa, é de natureza formal e, portanto, naturalmente, formalmente cá está outra vez, e o que eu espero é que, naturalmente, corresponda àquilo que são as expectativas das pessoas que assim, em si votaram e, portanto, desse ponto de vista, que é a que mais importa aqui, cá estaremos. Há outra que, ainda que formal, porque tem a ver com a sua atuação,
o teremos que analisar esta sua vinda ao fim de 9 meses e com as funções que, entretanto, assumiu e, naturalmente, bem, e com aquilo que foi dizendo ao longo do tempo, até que ponto não podemos evidenciar aí mais uma das suas contradições. E depois há outra, que é, mas essa aí não cabe aqui, que é depois, conforme aqui referiu, e só o digo porque o referiu, refere o seu partido, e o seu partido é que deve saber interpretar alguém que, obviamente, 1 ano e meio das eleições, mais espera das pessoas para darem aqui o corpo às balas e nessa altura não esteve disponível para o fazer, mas isso são questões que naturalmente me ultrapassam. E dizer-lhe a esse propósito, porque o referiu, a dizer que se o partido, enquanto o partido, eu espero que mesmo que o partido, por algum motivo, ache que não deve ser o senhor a interpretar esta oposição no futuro, eu gostava, naturalmente, que continuasse a estar disponível e a disponibilizar-se para ser candidato, naturalmente, porque quem é uma vez tem ideias, quer implementá-las, não deve perder essa oportunidade. Mas isso lá está, tem a ver com o partido. Acho que é agora dia 18 que vão definir lá o perfil. Bom, a ação em tribunal. Ó Sr. Vereador, eu até já tinha saudades desta coisa, que é a forma como o senhor às vezes tenta inverter as coisas. Até parece que foi o senhor que meteu a ação em tribunal a mim, fui eu que o meti assim. E por uma razão, e que eu agora aqui torno a referir, porque agora fala aqui de questões do ruído, dos subsídios para aqui, para acolá, e que põe em causa sempre a legalidade. 2 notas a propósito da legalidade do Sr. Vereador, aquilo que eu lhe disse sempre, tem a obrigação de tudo aquilo que lhe parece que não é correto, o senhor não tem só o dever, como tem a obrigação legal de qualquer coisa que não esteja bem, denunciá-la, porque se não o fizer o senhor é conivente. Portanto, já lhe disse isto não sei quantas vezes, certamente sabe disso, mas eu queria aqui lembrá-lo, portanto. E quem lhe interpôs uma ação, porque eu gostava que tivesse sido o senhor a interpor uma ação a mim, mas fui eu, portanto não haja dúvidas e portanto cá estaremos e portanto agora serenamente temos que, digamos, aguardar aquilo que o Tribunal tiver para fazer. Quanto a estarmos com um termo de identidade e residência, bom, eu não sei disso, ultrapassa-me, o senhor próprio disse que estava em segredo da Justiça, acabou por dizer isso, certamente isso também eu já não sabia. Mas isso não é necessariamente mau, não é? Eu, ao longo da minha vida, e mesmo aqui enquanto autarca, só enquanto autarca, também já estive por 2 ou 3 vezes e não há grande mal nisso, às vezes até nos serve o Estatuto de Arguido, que não sei se é o caso, serve muitas vezes exatamente para a gente ter a oportunidade de se defender. A legalidade ainda, eu só espero que estes 9 meses tenham servido para resolver os problemas que tinha de ilegalidades nas suas situações, nas suas construções, ou lá o que é, penso que estarão resolvidas, digo eu, não ando a ver, mas espero que tenha servido para isso. Quando diz que depois que o processo, o que é que os seus vereadores acham ou não acham, quer dizer, quando muito, pode perguntar aos seus vereadores, e obviamente eles estão à vontade para poderem, se lhe quiser fazer a pergunta a eles, se eles assim o entenderem, o que é que eles acham ou não acham. Agora, dizer-lhe uma coisa, o senhor enganou-se naquilo que disse aqui, é que efetivamente eu zelo sempre pelo erário público. É que o senhor disse zelar pelo erário público, queria dizer certamente lesar. Trocou aí a palavra, o que eu faço sempre é exatamente zelar pelo erário público, é por isso que pauto sempre a minha ação. Quanto ao advogado, se é fora do Conselho ou de dentro, quer dizer, isso é um problema que ultrapassa a si, e quanto a quem vai pagar ou não, o que eu digo é que se cumprirá naturalmente a legalidade, como é evidente, e é meu apanágio, e o senhor sabe que eu cumpro sempre a legalidade. Depois, depois, enfim, trocou também outra vez outra palavra, não é transladação, é trasladação. Quanto à trasladação do Bessa de Queiroz, dizer-lhe o seguinte, ao Sr. Vereador, eu compreendo que as oposições, e percebemos mais do que nunca, enfim, com uma manifestação que houve no dia em que ocorreu, enfim, em torno das honras
de Panteão, uma manifestação que lá houve, nós percebemos duas ou três coisas. Teve naturalmente um ex-presidente da Junta de Santa Cruz de Ouro, ligado ao CDS-PP-PSD, esteve a senhora representante do PSD, Presidente da Conselhia, e esteve o representante do Chega. E, portanto, desde logo, quando nós olhamos para ali, vemos uma certa, não diria partidarização, politização de um assunto que já foi aqui amplamente discutido, embora aqui não seja o fórum para decisões relativamente a esta matéria. É verdade que eu percebo que quer o Sr. Vereador hoje aqui também, em linha com estas três personagens que eu falei há bocadinho, queira trazer isso, que é para ver se arrasta a Câmara, esta Câmara, para uma discussão que nos ultrapassa. E, portanto, é importante relembrar a todos o seguinte: a Fundação Essa de Queiroz, que é dirigida por um Conselho de Administração e cujo Presidente foi regularmente eleito, por acaso filho, portanto ele próprio trineto do Essa, filho de um neto do Essa, que foi designado em testamento pela Dona Maria da Graça Salema de Castro como quem ela quereria que fosse o Presidente e que liderasse os destinos da Fundação. E a Fundação tem os seus estatutos, tem a sua legitimidade, a sua autoridade, o seu campo de ação, e entendeu esta Fundação, que é quem tem ao longo do tempo sempre defendido a obra e a figura do Essa de Queiroz, tem a legitimidade e a autoridade para se lembrar de propor a atribuição de honras de Panteão, seja em que condições for. É por isso que a Câmara, relativamente a essa matéria, não tem nada a opinar sobre isso. Nem a Câmara, nem a Junta de Freguesia, nem a Assembleia. Sejamos claros em relação a isto. E, portanto, depois dessa vontade, ou dessa ideia, por parte da Fundação, que tem toda a legitimidade e a autoridade, é quem a tem, lembrou-se de fazer essa proposta à Assembleia da República, cujo mensageiro da proposta foi o Dr. José Luís Carneiro. Coitado do Dr. José Luís Carneiro, que agora parece que é aqui, dá jeito, lá está, porque é que será aqui quem tem o ónus de, ele é que... Não, quer dizer, a proposta é da Fundação. O Dr. José Luís Carneiro é mensageiro e subscritor da proposta, e quem tem a autoridade, a legitimidade, as condições para atribuir ou não essa honra é a Assembleia da República. E a Assembleia da República votou, conforme sabem, e aprovou por unanimidade essa atribuição dessa honra. Espremido é isto. Portanto, eu percebo que depois queiram fazer outras interpretações. Cada um de nós pode ter a sua opinião, se é a melhor coisa, se não era, se fosse eu, o que é que eu faria, o que é que eu não faria. Isso não está em causa. Está em causa é que o processo é isto que eu acabei de dizer. As pessoas podem ter legitimamente a sua opinião. Agora, quem decide não só propor, como quem decide aprovar é a Fundação Essa de Queiroz e é depois a Assembleia da República. Ponto. E eu só lamento muito é que ao longo deste tempo haja um conjunto de pessoas que queira, retirando o brilho, atirando areia para os olhos das pessoas, queira fazer um aproveitamento político partidário de um assunto que, se as pessoas respeitam tanto, se é que respeitam a figura do Essa de Queiroz, não deviam arrastar para estas questões que são de natureza pequenina, porque não tem nada a ver com aquilo que é a grandeza da questão da atribuição de honras de Panteão. E, portanto, quem, do meu ponto de vista, quiser aproveitar esta circunstância para retirar dividendos políticos, são muito pequeninos, muito pequeninos. Esta é uma nota. E para que não restem dúvidas, quando diz, mas eu ouvi tantas pessoas a falar e o Sr. Presidente não falou para os órgãos de comunicação social. Ora bom,
Eu falei para os órgãos de comunicação social que me quiseram ouvir. Mas isto só evidencia também que isto não tem nada a ver com a Câmara. Isto era o que vocês queriam, era pegar agora aqui. Quer dizer, o problema já não é o essa, é tudo o essa para quê? Para bater em quem? No Presidente da Câmara. Que coisa pequenina. Perguntem ao Presidente da Câmara qual é a opinião dele e ele dá abertamente, já o disse. Mas é o Presidente da Câmara que tem tanto peso como qualquer outro cidadão quanto a esta matéria. E por isso, Sr. Vereador, eu falei, recordo-me de falar em particular para a Rádio Renascença e recordo-me para falar para um conjunto de jornalistas, que não estou a ver quantos foram, mas entre outros falei para os nossos órgãos de comunicação local, quem quis falar comigo. Simples. Portanto, é uma afirmação falsa quando diz, não quis falar, ou não sei como é que disse, que não falou para os órgãos. Falo para aquilo que, para quem me interpelou. Mas para que não haja dúvidas, Sr. Vereador, eu vou-lhe dizer o que é que eu disse relativamente a esta matéria, portanto, numa cerimónia que houve prévia à trasladação, e portanto que ocorreu, salvo erro, no sábado, e eu vou ler aquilo que disse lá para não haver dúvidas em relação àquilo tão bem que é a minha posição enquanto Presidente da Câmara Municipal. Eu vou ler, que é para não haver dúvidas relativamente a esta matéria. Dizia eu a dada altura, hoje a Fundação Essa de Queiroz é uma referência nacional e um importante ativo cultural, educativo e turístico na região. Um ponto de visita incontornável e obrigatório para os admiradores do escritor, para alunos de todo o país, académicos de todo o mundo e para um grande número de turistas que visitam Baião. E, como é evidente, uma referência para todos os baionenses. A decisão de quem de direito, a Fundação Essa de Queiroz, em aceitar a proposta de trasladar os restos mortais dessa de Queiroz para o Panteão Nacional é um assunto do foro privado. Deixem-me fazer aqui uma interjeição. Mesmo nas questões legais, formais, de litígio, de contencioso, entre os familiares que queriam de uma maneira e de outra, vejam quem é que foi chamado para depor relativamente a essa matéria. Algum dia foi algum vereador, ou Presidente da Junta, ou da Câmara, ou da Assembleia, ou algum deputado. Não, foram os familiares. Quem quiser ver isto, percebe claramente isto que eu aqui digo, é um assunto do foro privado. E, independentemente de uma ou outra opinião divergente, que quando leal, genuína e honesta se pode e deve compreender, cabe-me, enquanto Presidente da Câmara e com a responsabilidade inerente que tal cargo encerra, respeitar essa vontade e colaborar para que o simbolismo da cerimónia honre o escritor, honre a Fundação e honre Baião. O Panteão Nacional é o lugar onde repousam os que deram a Portugal a sua alma imortal e é justo que essa, cuja caneta tanto contribuiu para elevar a literatura portuguesa às alturas da universalidade, se junte a essa galeria de imortais. Baião está para sempre ligado a Essa de Queiroz como um lugar simbólico na geografia cultural e literária de Portugal, um ponto de encontro entre o passado e o futuro. A sua paisagem, gentes e sabores, que tanto inspiraram um escritor, reflete ainda hoje o equilíbrio entre a natureza e a vida humana que ele tanto admirava. O povo de Baião, guardião dessa memória, partilha com orgulho este momento de reconhecimento nacional. A Essa de Queiroz, a nossa eterna gratidão. Eu, como imaginava que iria falar nisto aqui, é para dizer que compreendo que, mesmo depois disto, haverá alguém que queira continuar a alimentar aqui esta chama, não porque, se calhar, algum dia alguns desses tenham lido Essa de Queiroz, mas porque, eventualmente, isto lhes pode aproveitar para aquilo que é a sua fogueira, que querem ter aqui com outro propósito que não mesmo a memória do Essa de Queiroz. E, portanto, eu apelava aqui a todos, mas principalmente a esta Câmara, para que, no depender de nós e na relação com o outro, falemos em concreto do que esteve em causa e não usemos este subterfúgio de uma forma manipuladora
para conseguirmos atingir outros propósitos, porque se gostamos muito do ESSA, o ESSA, hoje que está na Fundação, que está no Panteão, e é uma situação irreversível, merece que o deixemos em paz e que, para zelarmos pela sua imagem, não será mais do que, olhe, vão ao Panteão e venham também aqui à Fundação onde tem o seu espólio. Dito isto, o processo de discussão pública do PDM. Sr. Vereador, só para lhe dar conta que, ao fim de vários anos, a última revisão tinha sido, salvo erro, em 2019, penso eu, se dependesse da minha vontade, ele estaria a sua revisão concluída naquilo que era o prazo que inicialmente o Governo instituiu, só que depois desse primeiro prazo já houve 2 ou 3 ou 4 alargamentos desse mesmo prazo. Dizer que mesmo assim parece-me que somos dos municípios que estamos mais avançados a nível nacional, e a boa notícia é que eu espero que ainda durante este mês seja publicado em Diário da República, precisamente para avançar para a discussão pública, e que há de ter efetivamente uma divulgação grande. Provavelmente vamos mandar um mailing a toda a população, iremos fazer uma sessão de esclarecimento, em princípio também, e portanto apelar aqui a todos a que depois participem, porque é um instrumento estruturante para o presente e para o futuro, e que cada vez que seja preciso revê-lo, são precisos muitos anos. As pessoas às vezes não têm ideia disto. São 28 entidades que se pronunciam relativamente ao nosso PDM, e às vezes que ficam com a ideia sempre que o PDM é uma coisa da Câmara, e é verdade que ele tem que ser aprovado aqui, mas está muito para além daquilo que é, enfim, a nossa área de ação, a nossa vontade, até às vezes. E para vos dar o exemplo, que eu digo isto muitas vezes, nós comprámos um terreno em 2016, já o disse aqui, para alargar a nossa área de acolhimento empresarial, mais conhecida como Zona Industrial de Campelo. Comprámos um terreno na parte de cima, até hoje ainda não o podemos usar, porque só com a revisão do PDM é que o vamos poder usar, por isso mesmo é que tivemos que comprar o terreno da parte de baixo, e portanto é um instrumento muito importante, e naturalmente vamos fazer um apelo a todos para que participem nessa mesma discussão. Assim sendo, chegamos ao final. Para que efeito? Ora bom, tenho que dizer outra vez. No sentido de defender a honra acerca do que o Sr. Presidente disse aí, tinha umas afirmações acerca de, em relação a mim, e eu queria esclarecer. O Sr. Presidente falou aí, voltou a falar nas legalidades das construções, tal como eu me tinha comprometido aqui quando eu próprio trouxe esse assunto aqui à coação, aqui na reunião de Câmara, acerca das construções, que caso elas não fossem legalizáveis, que as demolia. Eu quero dizer aos baionenses que as construções estão todas legalizadas, todas licenciadas, inclusive todas com licenças pagas, mesmo antes de entrar em vigor um novo procedimento que permitia que as taxas eventualmente diminuíssem, mas foram todas pagas e, portanto, está tudo resolvido acerca das construções legais que tinha. Portanto, estejam descansados, e se não estivessem, eu próprio já me tinha comprometido, eu faria a sua demolição. Portanto, Sr. Presidente, a partir de hoje acho que já não faz sentido mais falar sobre esse assunto, mas se quiser continuar, pode continuar. Sim, Sr. Vereador, se está resolvido, ainda bem, é verdade que o ideal era que não tivessem acontecido. Mas se isso é verdade, não deixa de ser verdade também que, enfim, não foi um processo assim, se já está, não foi assim linear, não é? Foi, ou seja, umas alterações a um projeto que suspendeu, enfim, a tramitação normal de outras, ou seja, é uma coisa que estará certamente resolvida há pouco tempo, mas ainda bem, então, que está, não é? Muito bem, que é o que importa. Mas o ideal, Sr. Vereador, porque nós temos que dar o exemplo, e o Sr. Vereador, que aqui tantas vezes criticou aqui situações de obras, e até as apontou de obras ilegais, o que não deixou de ser curioso foi o Sr. Vereador, e que não foi o Sr. Vereador que o trouxe, não é? Eu realmente dizia, bom, em primeiro lugar, quando nós atacamos os outros, devemos olhar para nós próprios, e aí sim foi o Sr. Vereador que se acusou a si próprio, e portanto o ideal era que ninguém fizesse obras ilegais, e muito menos quem tem responsabilidades aqui como nós, como é evidente.
Bom, posto isto, passamos então ao período da ordem do dia, passamos ao ponto número 1, autorização para aumento temporário de fundos disponíveis, pedido número 1, 2025, ratificação, proposta, portanto é uma proposta de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 2, atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, destinado à despesa com o jantar de Natal 2024, trabalhadores da Câmara Municipal, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, sobre isto, pronto, nós já sabemos, isto é o normal, mas, e também sei que me vai responder que nós não temos nada a ver com isso, mas eu queria lançar aqui um desafio que eu acho que é que sempre que bem que há alguma coisa da Associação de Trabalhadores é sempre financiamento para festas, para subsídios, para festas, e não vimos nada, e eu desafiava aqui o Sr. Vereador que é responsável para o acompanhamento às associações, que desafiasse a Associação de Trabalhadores a fazer alguma coisa para os colaboradores da autarquia, para as suas famílias, para os seus filhos, apoios das mais diversas formas. Acho que era importante que a Associação de Trabalhadores não se limitasse a ser só isto. Isto é o que eu acho, e uma vez que o Sr. Presidente da Associação até se recusa a me dar dados sobre a Associação, eu tenho que o fazer aqui para poder ver se o Sr. Vereador, que é responsável, lhe pede que interceda no sentido que há tanta coisa que os colaboradores da autarquia precisavam, de tantos apoios que precisavam, e os próprios familiares, e a forma como se gera uma associação de trabalhadores, que eu acho que era de incentivarmos a fazer outras coisas que não só isto, embora nós concordamos plenamente com o jantar, sem qualquer dúvida, mas é um desafio que eu faço aqui. Muito bem. Sr. Vereador, eu até porque não está aqui ninguém da associação, não é? Aqui nós estamos a discutir a atribuição de um apoio e não está aqui ninguém da associação. E é muito injusto essa afirmação que faz, porque na sua afirmação pode ficar implícito que a associação não faz mais nada do que festas e jantares. Isso é muito injusto. E mais do que injusto, acho que não é sério da sua parte, porque eu sei que o senhor sabe que a associação faz muitas outras atividades para além disso. E porque é que eu digo que sabe? É porque mesmo antes desta interrupção que fez de 9 meses, já as fazia e, portanto, continua a fazer, e o Sr. Vereador já foi informado mais do que uma vez dessas muitas outras situações que tem, da sua loja social, da forma como a loja social ajuda não só também os funcionários da Câmara, mas mesmo outras pessoas fora, e o Sr. Vereador, como sabe disso, é muito injusto fazer esta afirmação, porque há muitas outras atividades. E, portanto, o que eu sugiro, porque se me está a dizer que, mas pedi umas informações que não me as dão, que é também enfim, não está aqui ninguém para se defender, e eu também não faço ideia se lhe pediu informações que lhe deram ou não. Enfim, o Sr. Vereador, certamente agora, depois deste interregno de 9 meses, irá certamente ter a oportunidade de tornar a fazer, como já fez noutras alturas, uma ronda com reuniões com o movimento associativo. Eu estou crente que se lhe pedir a esta direção da Associação de Trabalhadores para fazer uma reunião e colocar-lhe todas as perguntas, eu acredito que eles certamente não só o recebem, como estarão disponíveis para lhe dar essas informações. E dizer-lhe mais uma vez, não é, passados estes 9 meses, que não fica bem fazer-se aqui um conjunto de insinuações ou de afirmações, já nem é uma insinuação, é uma afirmação, quando o senhor sabe que daquilo que está a dizer não conta tudo o que o senhor sabe relativamente a esse mesmo assunto. E eu acho que isto não o dignifica nem a si, nem a bancada do PSD, nem a política, nem os políticos. Mas fica aqui, enfim, a minha recomendação para que o Sr. Vereador, enfim, fale com eles e que eles o inteirem daquilo que são as suas ações, que vão muito para além daquilo que o senhor aqui acabou de dizer. Eu ponho então à votação. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo disponibilizar-me, como já o tinha feito em período anterior,
enquanto o Sr. Vereador estava em funções, disponibilizar-me enquanto Vereador do Pelouro do Associativismo, se realmente o Sr. Vereador tiver alguma questão que queira ou que tenha colocado à Associação, que não lhe tenha respondido e que veja que eu posso ser um interlocutor, que me faça chegar essas questões, que eu próprio tentarei solicitar à própria Associação a informação que o Sr. Vereador entender. Não podendo deixar de dizer que também já tem vindo aqui apoios e relembrar, apesar da ausência do Sr. Vereador, mas como ele dizia muitas das vezes, estando aqui em equipa, e inclusive é que havia sempre esse trabalho de equipa, nós recentemente, e salvaguardar isso, porque recentemente na prestação de uma informação relativamente às festas concelhias, esteve aqui o Sr. Presidente da Associação de Trabalhadores, não com aquela finalidade, mas foi dada a oportunidade de colocar outras questões, certamente se calhar a Sra. Vereadora ou não comunga da mesma opinião, ou então não teriam dialogado para que depois a Sra. Vereadora lhe pudesse ter feito a questão, mas ao mesmo tempo acredito que seja possível solicitar ao Sr. Presidente da Associação de Trabalhadores poder estar aqui numa outra reunião para que realmente se esclareça estas questões que possa ter dúvidas, porque quando chegamos a este limite, o Sr. Vereador dizer que nós não estamos, e quando dizia também ao Vereador do Pelouro para junto da associação e de perceber o que é que os colaboradores pode ser feito para os colaboradores ou não, que só isto, tem-se feito bastantes atividades, a própria Associação de Trabalhadores tem feito algumas atividades em que não recorre ao apoio da Câmara Municipal. Eu, como também me considero colaborador, tenho usufruído delas e, portanto, também não podia deixar de passar aqui essa informação e de valorizar o trabalho que eles têm feito, que vai muito além daquilo que são apoios pontuais que aqui vêm, como este caso. Na minha modesta opinião, o ser a Associação de Trabalhadores a pagar o almoço ou o jantar de Natal aos colaboradores, até não sei porque não pudesse ser logo diretamente a Câmara, mas assim é, e o valor que aqui está em causa, que possa ser discutível ou não, ou a forma como é feito, eu acho que até deveria ser... não é mais o valor gasto, mas acho que o que é direcionado para eles é inteiramente justo. Se fazemos uma vez por ano, até poderíamos fazer mais. Vamos fazendo muitas atividades. Nós, e aqui também com outro pelouro que tenho do desporto e associativismo, mas onde também está o desporto, a própria autarquia vai promovendo atividades para esses colaboradores. Vamos-lhes disponibilizando, têm acesso às nossas infraestruturas com preços e com valores que realmente valorizam aquilo que é o seu trabalhador. Portanto, não comungo daquilo que o Sr. Vereador estava a dizer e mais uma vez disponibilizo-me, porque se não for mais este ano, se vier aqui novamente o apoio à Associação de Trabalhadores, há de vir toda a documentação obrigatória para isso, nomeadamente as contas e aquilo que é a gestão da Associação de Trabalhadores, que o Sr. Vereador tem acesso, como já teve anteriormente, porque já aqui foram botados esses apoios e eram suportados por essa documentação. Portanto, mas se entender que há alguma questão que queira colocar, uma vez que percebo que a Associação de Trabalhadores que não terá dado a resposta que o Sr. Vereador queria, se entenderem que eu posso ser um interlocutor para esse pedido de informação, eu estou disponível. Muito obrigado, Sr. Sr. Vereador. Presidente, dá-me licença de fazer já um pedido ao Sr. Vereador. Faz favor. Sr. Vereador, se me puder pedir à Associação de Trabalhadores, por favor, se nos manda o plano de atividades para este ano, 2025, que já está aprovado. Se nos fizer chegar isso, a gente agradecia. Muito obrigado. Portanto, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3, abertura de procedimento concursal por tempo determinado, proposta, portanto, é a abertura de um procedimento concursal para a contratação de um especialista na área da informática. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, primeiro perguntar o porquê desta necessidade só agora. Se já há tantos anos que se fala na cibersegurança, no RGPD, depois também saber quantos técnicos especialistas tem a autarquia nesta altura. Nesta altura, nos quadros da autarquia, quantos é que tem? E eu gostava de saber estas duas coisas para depois definirmos o nosso sentido de voto, porque esta necessidade, ou seja, este tipo de trabalho já é uma coisa que vem de há anos, portanto não vem este ano. A autarquia tem técnicos internos, nós queríamos saber quantos, e se tem algum especialista, quantos é que tem especialistas, para depois nós podermos, neste caso, decidirmos o nosso sentido de voto.
Muito bem. Ora bom, eu não concordo com o que diz, necessidades que temos identificadas há anos, isso não é verdade. De recursos, o que pode dizer é que temos necessidades há anos, desde há muito tempo, de novas respostas em relação a novos desafios, como questões como a cibersegurança, e teremos mais no futuro. Mas nós até há bem pouco tempo tínhamos o quadro adequado às necessidades, porque era um quadro que resultava não só daquilo que é os recursos internos que temos, como quando entendemos que porventura podemos ser melhor, podemos desempenhar melhor o nosso papel recorrendo a prestações de serviços externos, fazemos-lo e, portanto, temos assessorias, nomeadamente na área da cibersegurança. E, portanto, a entrada aqui em concreto deste quadro tem a ver fundamentalmente com o facto de ter saído um especialista da área da informática aqui há uns meses e que nós tentámos ver se conseguíamos internamente colmatar essa saída, vimos que não era possível e, portanto, é para repor a saída de um técnico. Portanto, tínhamos 3 técnicos especialistas, com a saída de um ficamos com 2 e com a entrada agora deste passamos a ter 3 na mesma. Portanto, se bem percebi, é para repor aquilo que já tínhamos em 2024. Exatamente. Exatamente. Ora bom, então punha à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 4, alteração pontual da Sércia Máxima, processo de licenciamento número 57/2002, LE-EDI, proposta, portanto, sempre que acontece, portanto, nós temos instrumentos de ordenamento do território e sempre que acontece uma situação que não está prevista diretamente nesses mesmos instrumentos de ordenamento, portanto, há a faculdade de poderem vir à Câmara e, em função de uma análise de parecer técnico, poder ser admitido, portanto, como, enfim, noutras circunstâncias, vem aqui este processo. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, sobre isto, dizer o seguinte: nós não estamos nada contra absolutamente a quem faz construção bem. Aliás, somos nós que achamos que devia ser a fazer muito mais, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui 1 ou 2 pontos que gostávamos de ver esclarecidos. Primeiro, diz aqui que é um desígnio nacional providenciar habitação, famílias, fixando-as no território. Ok. Depois diz assim aqui, e isto, digamos que esta alteração pontual da Sércia diz referência à habitação e edifícios para habitação. Só que depois vamos ver aqui o processo, e o processo é uma reconstrução, ampliação de um prédio urbano de um edifício misto destinado a comércio e serviços e habitação. Ou seja, isto não é um edifício só de habitação, tem outras coisas. Portanto, estamos aqui a abrir um precedente, e se é legal, que eu não duvido, temos que alertar os cidadãos do Baião de que isto pode ser feito. Que se é legal, que isto pode ser feito. Agora, temos que perceber que não é só para a habitação, é para a habitação e mais, não é? Porque a primeira função era comércio e serviços, que é o que vai ficar no resto do chão, só que querem rentabilizar o espaço e bem, ter mais oferta de habitação e bem, e estão a usar este subterfúgio. E, portanto, este subterfúgio, isto é, esta prorrogação na lei, não é um subterfúgio, é aquilo que está na lei. Portanto, eu acho que devíamos, muitas vezes, alertar todos os outros que metem aqui e que colocam aqui processos de construção, de que, eventualmente, se utilizarem esta prerrogativa, podem, eventualmente, fazer mais habitação. Portanto, eu apelava a que isso fosse feito, porque quando dizem que isto é para a habitação, não é para a habitação, é para a habitação, ou melhor, é para mais alguma coisa e depois habitação. É assim, era para alguma coisa e mais habitação. Portanto, só quero é que fique bem esclarecido e isto é, fazíamos um apelo a que dessemos conhecimento aos baionenses e que é possível, desde que seja habitação, construir mais um piso, desde que seja habitação. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, só uma pergunta. Como é que chegou à conclusão que era para mais coisas do que para além da habitação?
Desculpe, não se está a ouvir. Como é que chegou à conclusão? Se ler o documento, diz aqui reconstrução, ampliação do prédio urbano para edifício destinado Ok. a comércio, serviços e habitação. É o que diz aqui, no processo que entrou como licenciamento. De certeza absoluta que se fosse só para a habitação não dizia comércio e serviços. Ou seja, o senhor aí diz que é para a habitação, comércio e serviços. Não estou a perceber qual é a sua admiração, quer dizer. É que aí diz, e obviamente todas as circunstâncias que forem nos mesmos termos, diante da mesma lei, o procedimento é igual para todos. Quer dizer, eu ficava admirado, era que se o senhor dissesse que era só para a habitação e não dizia aí no processo que é misto, onde tem também a habitação. E dizer-lhe mais ao seu vereador, para pedir a alteração da Sércia, não é? Que tem a ver com os pisos, o número de pisos. Por acaso, lembraram-se de utilizar essa questão da habitação, porque tem habitação também, mas não é uma condição sine qua non. Portanto, eu, desculpe lá, com toda... Acho curioso, é que se aí dissesse é para a habitação, e depois se for saber, afinal, aquele prédio não é só para a habitação. Não, mas eles dizem aí tudo para o que é. Se calhar também é necessário, até podiam dizer também, e dizer, olha, também em Baião é preciso coisas para serviços. Até para dizer, olha, para criar dinâmica económica, se calhar não se lembraram de dizer isso. Eu não estou a ver qual é o problema. Eu acho que é curioso, é o senhor estar a dizer, isto é para a habitação, quando diz aqui também que é para comércio e serviços. Pronto, depois diz. E é por isso que nós temos que votar. E obviamente as regras que são para uns, diante da lei, são para todos, como é evidente. E portanto agora aqui votamos a favor ou contra, é simples. O senhor vereador não pediu para falar, mas quer certamente acrescentar alguma coisa. Pode haver aqui algum na interpretação. O que é que está aqui em causa? Eles, se fosse para fazer o comércio e serviços, não precisava de... Fazia o edifício só com o comércio e serviços. O que é que a pessoa se lembrou? Como no PU há esta prerrogativa de, se o Executivo aprovar mais um piso, então a empresa lembrou-se, uma vez que há esta prerrogativa, eu, em vez de fazer só o comércio e serviços, também fazia mais um piso de habitação. Isso não vejo mal nenhum. Ele evocou que era atendendo ao problema da habitação em Baião, não é? Até aqui a possibilidade de meter mais um piso, ou dois, ou três, porque o PIU também não diz se é mais um, se é mais... Sendo acima de dois, tem que vir ao Executivo para aprovar. Portanto, ele meteu mais um. Bom, vamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5 e último, orçamentação e gestão das despesas com pessoal proposta. Portanto, decorre uma proposta também de gestão corrente. Nós tivemos a oportunidade de aprovar o mapa de pessoal e o respectivo orçamento, portanto, em dezembro passado, e aqui é um proforme, um requisito formal, tal como aconteceu no ano anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, primeiro queria pedir ao Sr. Presidente se nós poderíamos votar estas alíneas, a linha a linha. Não pode. Isto é a materialização de uma coisa que já está decidida, Sr. Vereador. Não sei se me fiz entender quando disse isto, ou seja, nós aprovamos um orçamento e o respectivo mapa de pessoal, e já na altura aprovámo-lo, digamos, com um valor global que incorpora todas estas coisas que aqui estão, com estas, digamos, divisões que aqui estão também. Portanto, este é um proforme. Isto já foi aprovado, está a ver? Agora aqui é a discriminação por aquilo que é remunerações de pessoal, aquilo que é para recrutamentos a efetuar e aquilo que é para alteração de posicionamento remuneratório, que está previsto e que já foi aprovado. Portanto, é só a desmultiplicação, digamos assim, por estas... Sr. Presidente, eu digo isto porque nós tivemos aqui uma situação em 2022, 9 de março de 2022, em que vinha uma proposta, e que também era uma proposta de várias alíneas, e o Sr. Presidente, na altura, deixou que votássemos a linha. Aliás, salvo até um bocadinho, não muito de acordo com os serviços, mas pronto, achámos que sim, e o Sr. Presidente achou que sim, e nós tivemos que votar e votámos isso. Por isso é que eu fiz este pedido. Mas, é natural, porque cada caso é um caso. Certo? Eu sei. Cada caso é um caso. Se não fosse um caso, pronto. Sr. Presidente, mas deixe-me dizer-lhe só outra coisa. Nós gostávamos de saber também o seguinte:
Quantos colaboradores tem a autarquia no quadro à data de 31 de 12 de 2024? Eu sei que hoje, se calhar, não é possível, e é muito bem, não há problema nenhum. E quantos colaboradores tem digamos que em contratos de programa, ou em contratação, ou em prestação de serviços? Também é 31 de 12 de 2024. Gostávamos de saber que quando for possível, que nos fique... Eu digo-lhe agora. Pronto, ok. Sim, percebi, sim. Depois, dizer só mais aqui só o seguinte. Aqui neste documento, tem aqui na linha D, diz assim, encargos relativos a prémios de desempenho. Esta linha está aqui porque é possível existir isto, segundo a lei, ou não? Sim. É possível. Sim, sabendo em concreto o que é que se está a referir. Não é? Pronto, mas é possível haver uns encargos relativos a prémios de desempenho. É possível. Desde que devidamente regulamentado. Pressuponho que sim. É possível. Eu pressuponho, se bem aqui... Percepcionando o que é o prémio de desempenho. Quer dizer, se me perguntar assim, mas o prémio de desempenho é um prémio em dinheiro? Não. Mas diz que não? A lei? Acho que não. Quer dizer, se eu diz. Acho que não é possível. Prémio em dinheiro, não. Não Como, percebi. Sr. Vereador? Sim, mas não está a ouvir. Mas a opção gestionária não é um prémio em dinheiro. Já lá vamos abaixo. Estou a falar em cima. Encargos relativos a prémios de desempenho. É possível? Não, acho que não. Mas posso... Então porquê é que está aqui esta linha? Porque está escrita na lei, certamente. Então, mas está a lei e a lei não é possível? Ó, Sr. Vereador, o que eu lhe posso dizer é que nós nunca demos prémios de desempenho em numerário e não se me afigura que seja possível. Certo. Não sei se o senhor... O que o senhor quer dizer é que vocês nunca, este Executivo nunca deu e também não tem ambições de dar e também não quer dar, mas é a opção política deste governo, deste Executivo. Deste é isso? governo, não sei. Mas... Deste Executivo, peço desculpa. Não. Mas o que eu lhe digo relativamente a esta matéria, Sr. Vereador, é que não está previsto. Não, nunca me falaram sequer nessa possibilidade. O prémio, as pessoas associam por norma sempre prémio a valor, a dinheiro, não é? Eu sei que há uma coisa que se chama opção gestionária. Isso é possível, já o fizemos. E isso não deixa de ser um prémio. Se está a referir a isso eu sei que é possível. E já o fizemos. Não muitas vezes, mas já o fizemos. Outro tipo de prémios eu não conheço nesta altura. E nunca o fizemos também. E, portanto, posso saber-lhe e depois, na próxima reunião, dar-lhe conta aqui, está bem? E depois, outra coisa que é... Peço desculpa, obrigado. E depois outra coisa que aqui no ponto 4, diz, para alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária, afeta-se o montante de zero. Isto tem alguma coisa a ver com os prémios de desempenho? Porque nós tínhamos 4 linhas ali. Eu acabei de lhe responder ao Sr. Vereador. Não sei Desculpa, Sr. Presidente, eu não entendo, não percebi. Peço imensa desculpa. Eu disse que a forma como eu vejo que possa ser inteligido o prémio pode ser através da opção gestionária, está a ver? Que já o fizemos em situações excepcionais. E isso é o que? Se me pode explicar, Sr. Presidente? A opção gestionária é, digamos, mediante um determinado tipo de desempenho, de um grau de excelência que se mantém ao longo de um determinado, de 2 ou 3 ou 4 ciclos avaliativos, nós podermos dar uma avaliação que lhe permita que a pessoa tenha mais pontuação e possa ser reposicionado numa carreira num nível acima. Fizemos isso, enfim, olhe no seu tempo, aqui, que era aqui vereador. Mas para este ano não está previsto. Obrigado. Muito bem. Então, só para dar conta, já agora, sim, mas como? Ainda não pus à votação, ainda não. Pronto, só para dar conta que nesta proposta aqui, e que conforme eu disse, materializa aquilo que é, enfim, a decisão por nós tomada na aprovação do orçamento. Só para terem uma ideia, nós aqui representa remunerações de pessoal em funções do ano 2025, o montante que é afetado resulta de um aumento de 341 mil euros, só que no diz respeito
há os aumentos salariais na função pública, portanto, estes aumentos que são naturalmente ótimos para os nossos funcionários, como é evidente, mas representa, em termos orçamentais, neste caso, 341 mil euros. Depois, reflete também recrutamentos a efetuar durante o ano 2025, em que teremos aqui a materialização daquilo que é as decisões que tomamos, nomeadamente ainda no âmbito da descentralização, o assumirmos para nós as questões dos contratos locais de desenvolvimento social, também um programa no âmbito da CIMTA Miguel Sousa do combate ao insucesso escolar, e que também integra aqui 2 técnicos superiores, implica também a contratação de um arquiteto, portanto, tivemos, conforme ainda na última reunião de Câmara cá veio, a abertura de novo concurso para a arquitetura, porque saiu-nos um arquiteto, abrimos um concurso, ficou deserto e, portanto, enfim, temos que o contratar. Também um jurista, porque tivemos aqui um concurso e, enfim, decidimos anulá-lo, está agora a decorrer outro, e integra também, já falamos aqui, por exemplo, um especialista informático, e depois temos aqui 2 situações pontuais para assistentes operacionais com profissão específica, nomeadamente para motoristas e para carpinteiros, e depois temos ainda um valor de 170 mil euros, que é a previsão que temos para alteração do posicionamento remuneratório, portanto, são todos aqueles funcionários que, ao fim de X anos de antiguidade e depois também por força das avaliações no CIADAP, automaticamente alteram o posicionamento remuneratório. E, portanto, esta proposta aqui reflete tudo isso, mas, como disse, que estava já refletida no nosso mapa de pessoal e orçamento para 2025. Eu ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com... Sr. Presidente, quem fez a declaração de voto, por favor? Faz favor. Sr. Presidente, na declaração de voto eu gostava que ficasse escrito que com este documento e com o orçamento, e por isso é que o PSD não votou a favor do orçamento, e por isso e por outros motivos, o orçamento de 2025, a Câmara vai gastar cerca de 33% do orçamento em remunerações. E dizer aos baionenses que hoje isso é uma coisa que é comportável, mas que no futuro, quando acabarem os fundos comunitários e a quantidade de despesa com recursos humanos e com despesas fixas que a Câmara está a assumir, não vamos ter dinheiro para investimento. Depois dizer que, em relação aos prémios de desempenho, havia de haver um regulamento para haver mesmo prémios de desempenho. Se a lei permite, se é possível na lei, de que forma teríamos que saber o que é que a lei permite, mas acho que havia de haver prémios de desempenho. E depois dizer o seguinte: destes 4 pontos que nós temos aqui, o único que nós não nos oferecia qualquer dúvida em votar a favor era o da alteração de posicionamento remuneratório, porque entendemos que há aqui pessoas que merecem isso, entendemos que há colaboradores que estão há muitos anos na mesma função e que precisam que seja alterada a sua posição remuneratória, sendo que também há outros que entraram na autarquia de uma forma que nós já denunciamos aqui e que também se calhar vão usufruir disto, mas pronto, é a vida. Mas este, sem dúvida nenhuma, era aquele que não nos deixava dúvidas em votar a favor. Mas uma vez que é um documento global, nós por isso é que nos abstivemos. Ora bom, eu depois pedia ao Sr. Vereador que pudesse fazer chegar, uma vez que foi assim uma exposição longa, pudesse fazer chegar uma coisa por escrito, para facilitar a vida aqui à Dra. Paula, dizer só o seguinte, Sr. Vereador. Não sei se é os 33% que disse, não tenho agora aqui presente, deve andar próximo disso, porque entretanto aceitamos a descentralização de competências em todas as matérias, porque se nós tivéssemos aceitado hoje andaria na volta dos 27% ou 28%, por aí, muito abaixo dos 35% que... Aumentou de um lado e aumentou do outro, Sr. Presidente. Desculpa? Se aumentou a despesa, a receita também aumentou, portanto é igual. É por isso mesmo é que a afirmação que faz a seguir, que eu lhe vou referir, não faz sentido. Está a ver, Sr. Vereador? Aquilo que eu lhe vou dizer a seguir
porque a diferença é dizer se é 33%. Sim, mas porque houve descentralização de competências, não era 27%. Eu gostava que tivesse dito isso, era 27%. Então já não era 33%. Mas mesmo 33% era abaixo dos 35%, que no tempo da Troika as autarquias estavam impedidas e nós mantivemos sempre abaixo. Dizer-lhe outra coisa, Sr. Vereador, quando diz, quando não houver fundos comunitários, eu estava aqui a ver se via alguma destas matérias, haverá uma que me ocorre, Sr. Vereador, eventualmente duas, mas não tenho a certeza, duas situações no máximo em que essa, digamos, dependência da receita vem de fundos comunitários, não sei se sabe quais são, Sr. Vereador, já agora, porque diz, depois se um dia deixarem de haver fundos comunitários, ficamos sem dinheiro para pagar estas pessoas, eu gostava, já agora, de lhe perguntar se sabe quais são os funcionários que nós metemos aqui que estão dependentes de fundos comunitários. Sr. Presidente, quando falei dos fundos comunitários não pagam salários. Quando falei dos fundos comunitários é que quando a autarquia não tiver fundos comunitários, com este volume de despesa, não vamos ter dinheiro para qualquer tipo de investimento. É isso que eu lhe quero dizer, Sr. Presidente. Sr. Vereador, então isso ainda é mais curioso. Isso ainda é mais curioso, Sr. Vereador. Sabe porquê? Para isso, pode deixar curioso. Sabe porquê? É precisamente por aquilo que o senhor próprio disse há bocadinho. É que disse assim, é que se aumenta a despesa, mas também aumenta a receita. E sabe onde é que vem a receita, Sr. Vereador? Vem do Orçamento do Estado, para pagar a pessoal, que nós não podemos andar, depois alocá-lo a outras coisas. Por isso que o Sr. Vereador, enfim, aqui, eu não sei nas empresas como é que funciona e não me meto que não percebo. Mas temos que perceber como é que funciona isto da contabilidade pública. Portanto, duas coisas. O Sr. Vereador diz, porque não sei a que propósito é que vem com os fundos comunitários, quando estamos a falar de salários, não é? E então, ainda bem, é que não estava a falar de salários, é que não me soube identificar destes situações em que nós tenhamos funcionários que são pagos com financiamento comunitário. Eu posso lhe dizer assim de repente, que é precisamente o PICI, que é um programa de combate e sucesso escolar, que é através da CIM Tâmega e Sousa, que falávamos há bocadinho. E penso que o CLDS tem ali uma componente também. Mas tudo o resto, assim de repente, não tem. Primeira nota. Portanto, não esqueça os fundos comunitários. Segunda coisa, os fundos comunitários, quando vêm para coisas específicas. E quando nós aceitamos a transferência de competências de pessoas daquelas áreas, vem a respectiva verba do Orçamento do Estado para essas áreas para pagar ao pessoal. O Sr. Vereador devia saber isto. E eu sabe, não é? Ou não sabe. Se não sabe, pronto, ficou a saber. Se sabe e diz isto, é querer confundir as pessoas. Aquela conversa de manipulação. Bom, depois, eu esqueci-me de lhe dizer, nós, mais menos no final de 2024, tínhamos cerca de 430 trabalhadores e aqui tenho mais dúvidas, mas é à volta disso, a última atualização que eu tive em relação a essas pessoas que estão colocadas através de programas de contratos de emprego e inserção, a última atualização, que deve ser para aí de novembro, eram 19, não sei se mantém agora, a Sra. Vereadora está-me ali a afirmar, pronto, 19 está também na pergunta. Quanto aos prémios de desempenho, Sra. Vereadora, é verdade que já tinha isso para dizer, independentemente daquilo que eu respondesse, ia dizer isso de qualquer maneira, porque fica sempre bem no ouvido de quem ouve. Eu farei questão de, na próxima reunião de Câmara, lhe dizer em concreto como é que isso se trata. Quanto também às alterações das posições remuneratórias, que também entendo que faz essa afirmação na declaração de voto porque cai bem no ouvido, Sr. Vereador, como é evidente, eu também acho que os nossos funcionários, de uma maneira geral, ganham mal, por um lado, mas por outro, ainda bem que nos últimos anos têm vindo a haver aumentos daquilo que é o salário base. Quanto à forma de alteração do posicionamento remuneratório, eu não sei se o Sr. Vereador tem a ideia como é que isso se processa. Porque eu acredito que, se souber bem como é que isso se processa, teria mais cuidado na forma como disse aquilo que disse. Sr. Vereador, tem a ideia como é que se processa a alteração da posição remuneratória dos nossos funcionários?
Sr. Presidente? Sim, eu estou aqui a falar há 3 ou 4 minutos. Não tenho ideia. Estava aqui a falar há 3 ou 4 minutos para responder às perguntas que me fez. Não tenho ideia. Não tenho ideia como é que se processa. Não tenho, não. Eu vou-lhe dar aqui uma pequena explicação para perceber, porque senão é aquela coisa do sol na eira e a chuva no naval, ao Sr. Vereador, não é? Dizem, bem, agora está frio, devia estar, era calor e um sol, se fosse eu, havia de estar sol sempre e tal. Ó Sr. Vereador, a alteração de posição remuneratória resulta de 2 formas. Ou, vou-lhe até, ou pelo CIADAP, que é um sistema de avaliação dos funcionários, e, portanto, quer dizer o quê? Em função da avaliação que cada colaborador tem num ciclo avaliativo, em função da nota que tem, vamos imaginar, adequado, ou bom, ou relevante, tem uma pontuação que lhe é atribuída e quando, até há pouco tempo atrás, quando atingisse 10 pontos na sua pontuação, subia de escalão, alterava a posição remuneratória. Portanto, não é eu querer, agora vou alterar a posição remuneratória àquela pessoa porque ela merece. Não é uma coisa linear. Portanto, há um ciclo avaliativo, quando atingir 10 pontos, não sou eu que defino isso, é a lei. A senhora vereadora deve ser avaliada pelo mesmo procedimento e sabe que é assim e, portanto, até lhe pode explicar. E depois, há mais 2 ou 3 situações. Uma que é a valorização da antiguidade, que para a categoria de assistente operacional há alterações obrigatórias na categoria por antiguidade com pessoas entre 23 a 31 anos de serviço, que completaram até o dia 31/12. Neste caso temos 40 trabalhadores para o próximo ano. Não sei se está a atender ao que eu lhe estou a dizer. E, portanto, não sou eu que lá vou pôr quantos anos é que ele trabalhou ou não. É automático. E depois ainda temos, de acordo com uma lei mais recente de 75 de 2023, o regime especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras e que há alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório. 18 anos de antiguidade, aqueles que tenham 6 ou mais pontos, e neste caso temos 22 assistentes operacionais, 8 assistentes técnicos e mais 3 técnicos superiores, 33 trabalhadores. Portanto, a questão da alteração remuneratória é mais ou menos automática, Sr. Vereador, não depende assim da nossa vontade imediata. O resto, como disse, resultam do CIADAP. Muito bem. Chegamos então ao final da ordem de trabalhos, não há público na sala, de maneira que eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os pontos foram aprovados por unanimidade, com exceção do ponto 5, que foi aprovado com maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções, com declaração de voto dos senhores vereadores do PSD. É verdade que eu estava convencido que, se o senhor vereador fizesse mais ou menos a intenção de voto antes de eu lhe dar, ou depois de eu lhe dar esta explicação, se calhar alterariam a posição de voto, porque viu que isso não depende diretamente de nós, mas, enfim, foi assim. Bom, assim sendo, chegamos ao final da nossa reunião, dia 15 de janeiro, a primeira do ano 2025. Agradecer aqui a toda a Câmara, agradecer também aos nossos funcionários e também um cumprimento a todos aqueles que depois vão poder ver esta reunião através da transmissão digital. Muito boa tarde.